Boa noite! Sexto encontro da nossa mentoria para casais e relacionamentos em geral, né? Porque não é só para casados. É para todo mundo. É para todo mundo. Como é que tá aí? Tá friozinho aí? Onde você está? Aqui tá bem friozinho. Ó. Estamos dois aqui de moletom, que o negócio aqui tá pegando. Isso mesmo. Estamos com 14 graus. Mas a sensação térmica aqui no 19º é sempre mais gostosa. Dá uma geladinha a mais. E, gente, que bom ver vocês aqui. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Quem não viu a mentoria de ontem, aproveita depois, corre lá no grupo, pega o link, que tá muito bom. E ontem foi a introdução do assunto que a gente vai continuar hoje. Que legal. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar com vocês o assunto que a gente vai tratar hoje. Só um pouquinho. Aqui, vamos colocar para apresentar. Gratidão a toda essa galera aí que apareceu. Vamos viver fortes emoções aqui hoje. Que massa! Então, lembrando, essa mentoria é em comemoração aos 12 anos de casado, que a gente vai fazer que dia mesmo? Você ainda lembra? 26. Dia 26. A gente conheceu uma pessoa hoje que faz aniversário nesse dia, né? A Eli, que participou lá da reunião com a gente. Então, hoje é o nosso sexto encontro, e aí a gente tem aí o fim de semana que a gente dá uma pausa e a gente volta no dia 25, beleza? Aí dia 26 a gente não vai ter, volta no dia 27, 28 e o final no dia 29, aguardem. Fortes emoções. O acordo, lembrando, quem contribuiu vai ganhar o bônus aí, desvendando os segredos do sexo no casamento. Essa aula vai ser quente. E traição, como entender, prevenir e se curar do que já passou. Muito legal. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o modelo de mundo, tripé ou gaveta. E aí, você é tripé ou gaveta? Você é tripé ou gaveta? Acho que eu já sei o que eu sou, hein? Você vai descobrir hoje fazendo um teste e vendo com que você se identifica mais. 3 gavetinhas ou 3 pezinhos de tripé que literalmente dão a base aqui, né, da mesa. E a gente vai começar a explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Então vamos lá. O que é o módulo tripé ou módulo gaveta? E deixa eu lembrar que eu tenho que destacar aqui. Agora foi. Então vamos lá. Quando a gente entende sobre como a gente funciona, existe um modelo de mundo que você precisa entender. Alguns traços vão ter a tendência de ser mais tripé, outros traços vão ser tendência de ser mais gaveta. E por que a gente não afirma todo traço oral é tripé, todo traço não é gaveta? Por quê? Porque existem as combinações e, além das combinações, existem as nuances, que é aonde esse traço está mais concentrado no seu corpo. Normalmente, principalmente no quadril e no jeito de pensar, influencia muito para a gente identificar se você é tripé ou gaveta, tá bom? Não necessariamente todo oral é tripé, todo rígido, todo psi é gaveta, não. Vocês vão ver que existem essas nuances. E vou para explicar então agora o que é o tripé e o que é gaveta. Lembrando que aqui a gente não faz apologia à traição, a gente não justifica isso, tá? O que eu estou falando é uma explicação e não uma justificativa. Entenda logo isso de cara, porque vai ajudar bastante. Quando eu falar amante, não quer dizer amante de você arrumar alguém para trair. É amante da pessoa amada, ok? Podemos até trocar depois, né? Falar pessoa amada, mas é amante pela parte realmente sexual envolvida, beleza?
Então, vamos lá. Quem funciona como tripé vai funcionar assim. Todos nós temos uma visão de mundo onde a gente busca nas pessoas o amor que a gente entendeu lá atrás. O amor de pai ou mãe, o amor de amigo ou amiga. E aí a gente encontra o amor do amado ou do amante, certo? Quando a gente tem essas três coisas juntos, a gente tem um relacionamento ideal. Quer dizer, eu internalizei essas coisas e agora eu consigo encontrar o que eu encontrava lá na casa dos meus pais, as carências, as necessidades que eu tinha que eram supridos pelos meus amigos, e inclusive agora o meu amor ou o meu amado, a parte do amante. Quando eu uno esses três, eu tenho um relacionamento onde eu vou ter mais chance de ter todas as minhas necessidades supridas. Certo. Beleza? Existem pessoas que são como tripé. Então, eles vão ter pai ou mãe, amigo ou amiga, e de brinde eles vão dar a mesa, o de cima, que é o amante. E existem pessoas que vão ter bem separadinho, em cada gaveta, o pai ou mãe, o amigo ou amiga e o amado ou amante. Então vamos lá? A gente vai ver aqui um pouquinho para vocês entenderem isso melhor. Olha lá. Quando a gente tem o tripé, a gente tem a imagem de pai ou mãe, as necessidades que eram atendidas por eles, as necessidades que eram atendidas pelos amigos, e eu dou de brinde agora o amado. Quando a pessoa é gaveta, ele tem uma gavetinha para cada necessidade, isso é separado, independente um do outro. Deu para entender? Então vamos lá, vamos explicar na prática agora. Uma pessoa, uma mulher, a maioria somos mulheres, então eu vou explicar com um exemplo feminino. Uma mulher conhece um homem e aí ela vê que ele é um cara muito responsável, muito elegante, muito legal, já está com uma carreira mais estabilizada, tem condições de sustentar uma família. Rapidamente, ela vai testar se ele tem condição de ser um bom amigo. E ela começa a se aproximar dele para ser amigo. Se ele se tornar um amigo, ela dá de brinde para ele a função do amante. Por quê? Porque ela gosta, de ter essas duas funções preenchidas e ela nem sabe determinar tão bem. Normalmente quem é tripé, tanto homem quanto mulher, não sabe determinar exatamente o que ele quer de um amado ou de uma amada. Se você perguntar o que você sonha na cama, essa parte mais sexual, e a pessoa fala, não sei, nunca pensei nisso, não sabe descrever tão bem, mas geralmente quando ele vai citar as características, eu quero alguém carinhoso, companheiro, e não sei, é muito mais ou de pai ou de amigo, e não de amado, tá? Agora, vamos dar um exemplo de alguém que funcione como gaveta. Vou dar um exemplo agora, então, de homens. Estou dando de mulher. Vamos um exemplo de homem, mas tanto os dois, pode ser homem ou mulher, tá? Todos os dois. Um homem que ele tem uma mulher em casa, que ele acha fenomenal. Ela cuida da casa, ela cuida das crianças, ele gosta muito dela. E aí, ele tem no trabalho uma amiga super chegada, mas é só amiga mesmo, aquelas que ele bate papo, dá risada junto, mas é só amiga, ele não confunde as coisas. Sim. E porque as coisas não estão muito bem em casa na parte da amada ou da amante, o que ele faz? Arruma alguém para se envolver sexualmente. Mas é só sexo. Ele deixa bem claro que não vai se separar da mulher, que não quer se separar da mulher, que ama a mulher dele, que gosta muito da amiga do trabalho, que não vai se envolver sexualmente com ela.
Mas já que ele tem necessidades, ele vai procurar alguém fora. Isso tanto para homem quanto para mulher, gente. Eu não estou colocando um estigma aqui como todo homem é gaveta, toda mulher é tripé. Não. Isso depende muito do traço. Vamos lá. O esquizoide. O esquizoide é mais racional. Ele vai ter mais a tendência de ser gaveta. O rígido, o psi também. O psi, o rígido, ele separa muitas coisas. O psi também é mais racional e ele vai ver onde estão as vantagens. Já o masoca e o oral, que são mais sentimentais, vão ter mais a tendência de ter isso muito interligado, muito sentimento rolando. Não vai ser tão racional assim. Normalmente, quem é tripé, quando se envolve com alguém, digamos, a pessoa é muito divertida, é super amigo e tal, do momento seguinte ele já quer saber se a pessoa tem a responsabilidade como pai ou como mãe para assumir um relacionamento sério, uma relação, porque ele já está querendo dar de brinde o amado. Deu para entender isso? Vamos lá. Antes da gente seguir, eu preciso saber se ficou alguma dúvida e se vocês têm alguma pergunta. Deu para entender bem a diferença de tripé e de gaveta? Quem me Ô, ajuda aí me Cíntia, dando eu feedback? entendi, só que eu não entendi o que é o dar de brinde. O dar de brinde é tipo assim, eu não exijo da pessoa, quando alguém me fala assim, qual é o seu par, o seu sonho ideal, né? E é tão louco que você tem o masoca e o oral, os dois que provavelmente são tripé. É difícil pensar como gaveta. Então, quando perguntavam para você, qual é a característica de alguém que você quer se relacionar? Provavelmente você falava características que são ou de pai ou mãe ou de amigo ou amiga. Você Isso, é não isso mesmo. colocava na lista alguém que tem que ser assim na cama, que tem que fazer assado, que tem que fazer sexo, Nunca, entendeu? nunca. Porque na cabeça de quem é gaveta, ele se interessa por esses dois aqui. Então, quando eu falo que ele dá de brinde o amado, é que ele não exige nada para você ganhar aquela função. Quem é gaveta, não. Eu só vou me envolver com alguém sexualmente se a pessoa for muito bom de sexo. Ele vai lá, fez sexo, a pessoa não é boa de sexo, ele paga outro ou se envolve com outro. Já que ele está tendo amizade e a mulher dele em casa que supre as outras duas. Deu para entender? Entendeu? É tipo assim, deu para entender. Deu sim. Eu Beleza. tentei fazer uma metáfora aqui, mas deu para ficar claro. Que bom. E normalmente, quem é que vai ter dificuldade de dar características do que espera do amado ou do amante? Quem é tripé? Quem é tripé já começa logo mas não sei o que eu espero. Quem é gaveta já rola uma mentalização boa aí para essa área também. Consegue descrever melhor o que aquela pessoa espera. E aí está uma coisa interessante. Quer dizer que o homem ou a mulher que se vê como gaveta, ela pode se colocar, então, com tranquilidade nesses ambientes ou nessas situações do tipo, não, é só amiga, é só um amigo no trabalho, tá tudo certo, eu já sei como é que eu funciono. Sim, só que por que ele tem que tomar cuidado ou ela tem que tomar cuidado? Porque se o outro for tripé, ele é seu amigo, mas ele já está a fim de ver se você ocupa o espaço que está faltando para ele te dar de brinde o outro. Sim. Deu para entender? Então, para o homem, ele está assim, não, é só minha amiga. E a mulher que é tripé fala assim, nossa, ele é tão meu amigo, pena que ele é casado. Porque, olha, ela já está pensando no outro. Por quê? Quem é tripé, normalmente, vai ter a tendência de se casar com alguém que é amigo. Quem é gaveta separa muito. Aí tem muito aquela frase assim: não, amigo, amigo, não presta para relacionamento, não presta para namorar. Porque é Estraga, gaveta. estraga a amizade. É Porque é gaveta. gaveta. Tripé vai falar assim: nossa, se não for amigo, como é que eu caso? Deu para entender?
Ficou claro aí? A Larissa soltou um caraca ali, a Ana. Putz, eu sou gaveta. Isso aí. E agora a gente vai se identificando melhor aí, tá bom? E agora, vamos seguir, que eu quero convidar vocês para fazer um teste, beleza? Então, agora, vocês vão fazer um teste e vão colocar assim: para quem é homem, ou melhor, para quem é mulher, vai colocar lá pai, amigo e amado. Para quem é homem, mãe, amiga e amada. agora você vai ter um tempinho para colocar 3 características de cada um. Então, quando eu penso num homem, no meu caso eu vou falar, né? Num homem que tenha características de pai. O que eu penso? Quais são as 3 características que eu falo? Pô, tem que me proteger, tem que bancar as contas, tem que cuidar de mim. Como é isso? Eu posso até especificar e depois eu vou dar uns exemplos meus, tá? Quando eu penso num amigo, amigo tem que estar pronto para sair qualquer hora, aquele que topa tudo, que guarda meus segredos, que não tem hora para as coisas, eu não preciso ter muita formalidade, ele me aceita do jeito que eu sou. Esse, para mim, é o tipo de amigo. E o amado? Como eu sou tripé, é difícil para eu dar características para o amado. Aí, normalmente, quando eu penso no amado, eu falo, que seja carinhoso, que converse comigo na hora, que faça não sei o quê. Aí você fala assim, isso é bem característica de amigo, né? Não é característica realmente do amante, do amado. Não é característica sexual tão aflorado. É mais uma característica envolvendo amizade. Então, não se preocupe se você tiver dificuldade de colocar características sobre o amado. Provavelmente você é tripé, e tripé ele já dá de brinde o amado. E deixa eu contar um segredinho. Quem é tripé, se você tiver a função sendo bem exercida de pai e de amigo, gente, você pode virar outro de cabeça para baixo, de ponta cabeça, tacar na parede, porque ele vai ser excelente do jeito que você quiser na cama para te agradar. Porque você está dando para ele o pai e o amigo, ou a mãe e a amiga, então ele vai fazer de tudo para te conquistar como amado. Agora, como é que a gente sabe que um casal tem problemas nessas 2 perninhas e quando alguém é tripé? Quando não está tendo sexo. E aí é tripé, eu já falo assim, o que é? Ou ele não está sendo seu amigo, ou ele não está dando conta da casa, das coisas que ele teria que dar conta como pai, como autoridade. Qual é dos dois que está com problema? O problema geralmente não é na cama. Não chega aqui me reclamando, é porque ele quer fazer isso, eu não quero, é porque ele lambe minha orelha. Não é por isso, não. É pelo quê? Ele não me dá atenção. Ele não sai comigo. Dá outras coisas aí. Ele realmente não está arcando com as responsabilidades de pai, né? Normalmente está nesses 2. Agora, se a pessoa for gaveta, provavelmente ela venha realmente com questões específicas. Não, é que no sexo eu sou doida para fazer tal coisa e ela não faz, ela não topa. Ou eu gostaria que ela fizesse mais isso ou aquilo, se preocupasse mais com isso ou aquilo, e eu noto que ela não se preocupa ou ele não se preocupa. Realmente vão ter características e reclamações mais relativas à sexualidade. Sim. Né? Algo específico, né? Isso. Mas quem não, quem é tripé, não vai ter relação muito específica com a área sexual. Quando é que ele vai ser feliz no sexo? Quando é que ele vai se sentir bem para se entregar na sexualidade? Quando a dupla estiver sustentando a base, que vai ser o quê? Amigo, ou pai, ou mãe, ou amiga, tá? E aí, quando ele não dá esse passo aí da sexualidade do amado ou do amante, é porque tem problema em um dos dois. E aí a gente volta a lembrar que aqui
é para fazer o teste para você se encontrar. Lembrando que não determina que a mulher seja um e o homem seja outro. Sim. E outra questão, quem é tripé precisa que o companheiro exerça mais de uma função? Todos nós precisamos dos três. Quem é gaveta, ele vai precisar que você seja amiga, que você seja uma boa amante e que você dê conta, digamos, da função pai e mãe. Quem é tripé, normalmente, se você der conta dos dois, o outro, ele não valoriza tanto assim, já dá de brinde, porque se as outras duas coisas estão boas, nossa, ele já viaja na do amado. Entendeu? Todos precisam dos três. Quando um dos três está ruim, a tendência vai ser substituir ou deu ruim. No caso de quem é tripé, se um dos dois estiver ruim, não vai ter cama boa, beleza? Lembra assim, ó, é a cama. Se uma das duas pernas não tá boa, não monta a cama. Com uma perna só não equilibra. Então tem que ter duas para ter ali a cama montada. Então vai ter problemas, vai ter reclamações. Mas sim, a gente pode então afirmar que um é mais fácil de agradar do que o outro. Então, a princípio, parece que é mais fácil agradar o tripé, né? Porque já que ele não liga muito pro terceiro, ele dá de brinde e tal. Mas, se a gente pensar que quem é tripé vai valorizar muito mais essa base das duas perninhas, e o outro que é gaveta, muitas vezes, se a pessoa está exercendo muito bem a função sexual, ele até atura, às vezes, as outras duas gavetas, substituindo por outras coisas, tentando... Vou dar um exemplo. Faz sentido. Digamos que a mulher não seja muito boa de cama. A tendência dele vai ser procurar fora. Mas digamos que ela é muito boa de cama, ele ama. Por que não contratar uma ajudante para ajudar ela nas coisas da casa, que ela não está dando conta, e conversar com umas amigas lá no trabalho, que eu só é amigo mesmo, não tem problema substituir. E eu continuo com ela. Por quê? Porque a cama está muito boa, então eu continuo com ela. Assim como, muitas vezes, eles usam como desculpa, até mesmo para uma traição, que é, não, eu nunca vou me separar dele. Ele sustenta a casa, ele é tão legal, ele me ama, ele é um excelente pai, ele é um ótimo amigo, a gente se diverte junto. Ai, mas na cama tá péssimo. Por isso eu acabo ficando lá com o vizinho. Deu para entender? Mas não quer se separar. Não tem lá o que tem aqui na gaveta, nas duas outras gavetas. E não se envolve sentimentalmente, muitas vezes, no outro. Entende? Porque é muito separado. Então, realmente não dá para afirmar isso, né? Não dá. Então, cada um vai ter uma dificuldade diferente. Tá? Então, vamos lá? Tome um tempinho agora e coloque pelo menos duas, tá? 3 aí tá bom. Se quiser colocar mais, depois você pode colocar mais. Características que são essenciais, que você fala, ó, sem essas 3 aqui, as top 10, tá? Aquelas assim, as top das galáxias. Sem essas 3, para mim, não rola relacionamento. E, às vezes, não coloca característica muito genérica, não, tá? Ser fiel. Não, coloca lá, não me trair com outra mulher. Porque ser fiel pode ser em várias outras áreas, que você até perdoa. Ah, mas se me trair com outra pessoa, não, isso aqui eu não perdoo. Então, coloca lá. Como amigo. Ser carinhoso. Tá, mas se ele é carinhoso só no sofá da sua casa e nunca te leva para fazer nada diferente, serve? Tem que gostar de viajar, tem que fazer alguma coisa diferente. Coloque específico o que você gosta e o que você espera dentro dessa característica do tripé ou da gaveta, beleza? Então, vamos lá, 2 minutinhos para vocês preencherem aí com características que vocês gostariam que o outro tivesse. Vou deixar aqui, ó, para vocês verem. Mulheres vão preencher aí como pai, amigo ou amado, e homens, mãe, amiga e amada. Beleza? Se você é tripé e tiver com dificuldade de
de preencher o amado, não tem problema. Coloque as características que você achar. 2 minutos. Beleza, já deu 2 minutinhos. Agora, eu vou te convidar para fazer um outro exercício, que é dar uma nota de 0 a 10. Só que agora você precisa escrever assim, ó: pai, amigo, amado, mãe, amiga e amada. Todo mundo, tanto homem quanto mulher, vai escrever os 6. E qual vai ser a questão das notas? Se eu sou mulher, eu vou dar nota, digamos, para o Jô, como pai, amigo e amado, e vou me dar nota de como eu acho que eu estou me saindo como mãe, amiga e amada. Deu para entender? Se é o Jô, ele vai dar nota para mim como mãe, amiga e amada, e dar nota para ele mesmo como pai, amigo ou amado. Então, mais 1 minuto para você dar nota para o seu companheiro e para você mesmo nessa função, como você se vê. Esse exemplo aqui, as notas ficaram meio baixas, hein? Quem tá com o cônjuge perto, não deixa ver a nota ainda não, hein? Senão vai dar briga. Beleza. Vamos seguir agora.
praticando agora. Gostaria de propor um exercício para você, onde vamos descobrir quais as expectativas trazemos na nossa mala. Entender tanto as nossas quanto a do nosso cônjuge, certo? A atividade é o seguinte: você vai escrever num papel o que espera de seu cônjuge e ele vai escrever o que espera de você. Depois vão trocar os papéis e conversar sobre o que acharam das expectativas um do outro. O detalhe, você não vai fazer isso agora. Então, a atividade anota aí. Vocês vão colocar no papel as características que você espera do outro. Você já colocou aí algumas, pode aumentar mais, ok? E depois vocês vão discutir um pouco sobre isso. Primeiro, vocês vão pegar as expectativas que são suas e lembrando, não precisam ser justificadas ou explicadas. Não busque entender de onde vieram. Nesse momento, você só precisa identificar. Às vezes, a gente criou expectativa de um filme que a gente viu. Às vezes, a gente criou expectativa através do relacionamento dos pais. Às vezes, em relação ao relacionamento de amigos. Às vezes, a gente lê um livro ou da Bíblia. Eu não sei. Eu sei que você criou expectativas de como seria um marido ou uma esposa. E agora coloque elas no papel sem muita explicação. Para a mulher, sua expectativa em relação ao seu esposo, como esposo, em relação a você no casamento, tipo seu sonho de príncipe encantado, sabe como? O pai, em relação à função de pai para os seus filhos, ou como ele vai lidar com a função de homem da casa. Depois, como amigo, como seu melhor amigo, e como amante, o homem na relação sexual em si, ok? Digamos assim que seria o seu super-homem, o seu super-marido. O que ele teria que ter? E para os homens... A mulher vai olhar aí, né, a sua expectativa em relação à sua esposa. O homem. No caso, o homem. O homem vai olhar, então... Você ficou encantado com a mulher ali da foto, eu estou notando. Pode ser, não. Sua expectativa em relação à sua esposa, como esposa, né? Em relação a você, no casamento, tipo, o seu sonho de esposa ideal. Realmente tem um homem que vai para o relacionamento com aquela ideia, não, a minha esposa vai ter que fazer isso, tem que ser assim e tal. E como mãe, em relação à função de mãe para os seus filhos. E amiga como sua melhor amiga. Isso é realmente, eu busquei muito isso na Cíntia. A amante como mulher na relação sexual. Então, vocês vão colocar isso no papel e após escrever, você vai refletir de onde vieram essas expectativas. Histórias, experiências, casamento dos pais, familiares, amigos, cinema, novela, seriado. Aonde é que você arrumou esse verdadeiro unicórnio, né? Porque só existe na sua cabeça, cheio de características. Terceiro. Agora, compartilhe com seu cônjuge, leiam intercalando. Cada um lê um que escreveu e comenta. Lembrando, nessa hora, sem questionar. Não questione. Não julgue, não busque apenas... busque apenas com muita empatia entender o que ele traz na mala, como experiência. Essas expectativas, é preciso agora você olhar para realmente entender quais eram as expectativas que às vezes vocês nem conversaram antes. E agora, de uma maneira leve e madura, vocês vão buscar avaliar o que não estava alinhado nessas expectativas. O que você nunca imaginou que o outro esperava de você. E quando o outro fala, você fala, nossa, jura, você esperava isso. Teve uma quando o Jô falou em relação a ficar doente. Qual era a sua expectativa, Jô? Quando eu ficasse doente, eu tinha que cuidar mesmo mais de perto. E eu queria comida na cama. E comida na cama, quando estivesse doente, cuidar que nem um nenenzinho. Eu falei, nossa, jura que você tinha essa expectativa? E eu só descobri quando a gente estava fazendo esse exercício. Sim. Depois, o que te surpreendeu na lista, quando parou para refletir sobre o assunto? O que você já sabia, mas não se preocupava em entender? O que você se preocupava em fazer pelo outro e, na verdade, nunca esteve na lista dele? Lembra da história que eu contei?
eu tentando passar pano na casa, tomar banho, ficar cheirosa, fazer a comida, porque eu achava que a esposa perfeita tinha que estar assim quando o marido chegava em casa. Isso não estava nas minhas expectativas mesmo. Não estava na lista dele. E eu achava que era uma coisa que ele queria. O que imaginava que estaria na lista do outro e não estava. Conversar sobre isso. E o que você acha simples atender e pode passar a fazer a partir de hoje. Pelo menos uma coisa da lista do outro. Vocês vão conversar e vão falar, poxa, eu não sabia que isso daqui estava na sua lista. Isso aqui eu já consigo começar a te atender mais nesse ponto. Conversem e procure se planejar para atender essa expectativa. Agora eu vou contar 2 histórias reais em relação a essa ferramenta para vocês. Uma que está muito relacionada comigo e uma outra que está relacionada com uma cliente que eu atendi. Então vamos lá, senta que lá vem a história que eu amo, né? Que louco! Acredito que criei tudo assistindo Chiquititas e Malhação. Nossa. Pois é, para você ver o quanto as coisas que a gente assiste influenciam. Então vamos lá. O que eu entendi nessa ferramenta? Vou contar primeiro da cliente. Uma cliente veio, a gente fez essa ferramenta com o casal. E na hora que ela estava fazendo, ela falou, putz. Eu falei, o que foi? Meu Deus, eu já entendi por que eu casei com meu marido. Eu falei, jura? Ela falou, ele me buscava e me levava no trabalho. Aí eu falei, foi por isso? Ela, Quando eu era pequena, eu sempre sonhava em ver o meu pai chegando para me buscar. Só que eu não tinha pai. A minha mãe era mãe solteira. E nem a minha mãe me levava nem me buscava no colégio. Quem fazia isso era uma vizinha. E eu detestava. E quando eu olhava as meninas lá esperando e os pais chegando para buscar, eu achava aquilo tão lindo. Eu sempre desejei isso. Esse cara que eu comecei a namorar, que hoje é meu esposo, ele trabalhava e passava pelo meu trabalho, era caminho. E a gente começou a conversar, começou a namorar. E ele tanto passava, me deixava lá e depois ia trabalhar, quando voltava, estava ele lá me esperando para me acompanhar para casa. Só de ver ele lá na frente me esperando, eu já sentia borboletas no estômago e ficava super agitada. E eu falei, sério? Ela falou, E eu tô vendo que foi muito mais o que me influenciou, achando que realmente era meu príncipe encantado. Porque todas as outras coisas que eu deveria ter prestado atenção antes de casar e hoje eu reclamo, eu nem tinha parado para reparar. E eu falei, putz mesmo. Você tem noção do que é isso? Aí vamos para a minha história. Nos casamos e quando a gente se casou, lá em casa, quando eu era solteira e morava com os meus pais, o meu pai sempre teve um costume de assumir essa responsabilidade de fechar a casa. Nossa, assim, tinha algo tão simples, Ele que verificava se as portas e as janelas estavam trancadas antes da gente dormir. Eu nunca fiz isso na vida e nunca vi minha mãe fazendo. Era sempre o meu pai. E a gente nunca se questionava se estava fechado ou não, porque a gente tinha certeza que o papai sempre tinha verificado se estava fechado. A gente tinha segurança disso. E quando eu me casei, a gente foi morar junto. E a primeira noite, quando eu acordei para ir no banheiro, a porta da sala estava aberta, mas escancarada. Eu olhei para fora naquele escuro, fui voltando para trás, chamei o João, falei, a porta está aberta. E era para a rua, casa baixinha. Eu falei, meu Deus, a porta aberta, como assim? E ele falou, você não fechou? Você que veio deitar por último? E eu olhei, não acredito. Tem como, sei lá, comigo fechar? Aí tá. Gente, a gente já dormiu com janela aberta, com porta aberta, em vários lugares. E era muito louco, porque eu não tinha identificado, a gente brigava por isso, mas eu não tinha identificado a profundidade disso até fazer essa ferramenta.
O dia que a gente fez essa ferramenta foi no encontro de casais. Eu falei, Jô, tá aí. Eu sempre tive a expectativa que o cara que eu casasse ia assumir essa responsabilidade, assim como meu pai fazia lá em casa e protegia a gente. E era certo que ele ia fechar todas as portas, ia estar tudo certo, tudo trancado. E quando você não fez isso, eu comecei a desconfiar de várias outras coisas e ficar insegura em várias outras áreas. E foi um dos motivos que cada vez mais eu fui pegando controle. E aí eu assumi algumas responsabilidades que eu gostaria que tivesse sido ele que tivesse assumido. Mas eu me senti insegura. O dia que a gente conversou sobre isso, fez essa ferramenta, o Jô falou, beleza, chá comigo, já entendemos, eu vou fechar a casa. E eu, legal. E ele começou. Primeiro dia, eu ainda ia lá confirmar. Segundo dia, terceiro dia. E foi indo e passou um mês, e ele todo certinho, fechando a casa. Eu, nossa, que legal. Eu fui relaxando. E eu comecei a confiar em outras coisas, em dirigir, em cuidar da gente, em pagar contas. E eu fui abrindo mão do controle. Até que um bendito dia, o Jô esqueceu a porta aberta de novo. E exatamente naquele momento, quando eu vi a porta aberta, foi tão louco, que é como se viesse assim uma chuva de coisa em cima de mim, de dores. E eu falei, puta merda, eu não posso confiar nesse cara. Olha aí, eu confiei, eu abri mão do controle de novo, ele pisou na bola. Só que não era só pisar na bola porque esqueceu uma porta aberta. Eu deixei de confiar nas finanças, eu deixei de confiar em tudo. Deu para entender? Por quê? Era uma característica do meu interior, do meu unicórnio, que eu tinha montado, do meu príncipe encantado, que seria assim. Uma expectativa que foi montada através do relacionamento com o pai, né? E às vezes, para outras pessoas, não faz a mínima diferença. Ah, quem deitar por último fecha. Não dá nada, isso não significa tanto. Mas para mim, significava muito, muito mesmo. Deu para entender? Quando você, então, vai se mapear, entender quais são as características de pai, de amigo, de amado, e entender como essas expectativas que você trouxe na sua mala para o relacionamento influenciam hoje em como está o seu relacionamento atualmente, cara, isso dá um boom na sua mente. Ah, Cíntia, mas eu ainda não tenho um relacionamento. Eu tô solteiro. Ótimo. Faça essa lista bem caprichada. E assim que você arrumar um relacionamento e ver que o negócio está ficando sério, você fala: o que você espera de mim? Quais são as suas expectativas no relacionamento para sua esposa, na cama, na casa, como amiga? Por quê? Pode ser que ele tenha expectativas que você não está a fim de atender. E se você não vê isso antes e entrar num casamento, você pode se frustrar e muito. Pode ser literalmente motivo de separação. Esse alinhamento. Porque não alinhou expectativas. Esse alinhamento é fundamental. Realmente a gente vê alguns casais que estão hoje se separando por coisas que realmente deveriam ter alinhado logo no início. E aí não são coisas muito complicadas, assim, difíceis de ajustar, simples. Não. Só que esse não ajuste, não alinhamento logo no início, ele realmente vai trazer grandes situações depois, como a falta de confiança e tantas outras, que vai minar esse relacionamento a ponto de chegar a esse nível de um querer se separar. Tranquilo, linda. Mas você precisa entender que quando você alinha essas expectativas, quando vocês fazem entender ao outro o que vocês trouxeram nessa mala para o relacionamento, é mais fácil você criar acordos, você entender por que o outro valoriza tanto aquilo. Você já viu, às vezes, numa briga, quando o outro faz lista? Gente, quem gosta de fazer lista aí? O outro começa a brigar e fala, não, mas eu fiz isso, 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 isso e isso para você. Como é que você está me
né? É fazer lista, tá? É o que a gente chama de fazer lista. E muitas vezes o outro tá lá fazendo lista e o outro tá lá olhando. Nunca te pedi isso. Faz diferença nenhuma. Você faz isso porque você quer, porque eu nunca te pedi. Quem já ouviu isso? É tenso. E por que você está ouvindo isso? Porque você não alinhou a expectativa. E muitas vezes você está gastando energia, esforço, como a história que eu contei ontem, e não é a expectativa do outro. Você não precisava estar perdendo tempo com isso. E o que é a expectativa do outro? Que às vezes é uma coisa simples. Vamos lá? Voltar para o exemplo de ontem? A expectativa do Jô não era passar pano na casa, tomar banho, estar com a janta pronta a hora que ele chegasse. Sabe qual era a expectativa dele? Me dar um abraço, ficar feliz por eu ter chegado, sentar para conversar comigo como é que foi meu dia. Olha que simples. Mas a madame aqui se matava, passando o pano, correndo tomar banho rápido. Não era nem um banho relaxante, era um banho rápido, porque eu tinha que voltar para a cozinha e ainda começar a fazer a janta antes dele chegar. Era uma expectativa que eu coloquei. Era uma tarefa que eu me exigia e que não estava na lista dele. Sim. Vamos abrir aí um pouquinho? Eu fazia muitas listas. Pois é, e quando a gente faz listas, principalmente desalinhadas, você vai ver que você perdeu tempo fazendo um monte de coisa que o outro, ó, tá nem aí para ele. Faz diferença nenhuma aquilo que você está se esforçando para fazer. E muitas vezes, opa, tá travando. E muitas vezes o que ele realmente queria que você fizesse, você não tá fazendo. Sim. Tem que ter uma certa coragem para sentar e fazer esse alinhamento, tá? Realmente ali, para que os dois entrem em acordo desde o início, como a gente está comentando aqui. Para não virar briga. Para não virar briga, sabe? Não ficar subentendido o que o outro queria. É muito. Vamos abrir então para perguntas. Quem quiser fazer no chat pode fazer. Quem quiser conversar aí e abrir tanto o áudio quanto a câmera, fica à vontade, ou só um ou só outro. Agora é o momento que a gente abre para vocês poderem participar também. E daqui a pouco a gente faz aquele momento mais divertido sem gravação, tá bom? Especial para quem está ao vivo. Ô, Cíntia, eu não entendi, sinceramente, o que é gaveta aí. Se puder repetir, por favor. Sim. Você pegou desde o início? Sim, mas Tá. a metáfora não entendi. Tá. Por quê? Quando a pessoa é gaveta, ela mantém as coisas separadas. Ela consegue não fazer uma ligação sentimental entre os três. Então, eu posso ter uma amiga que é, vou te dar o exemplo no seu caso, uma amiga que é só amiga e eu não vou querer nada mais com ela. Eu posso ter a minha mulher em casa, que é minha mulher, eu não quero me separar dela. E mesmo assim, por não estar satisfeito sexualmente, eu arrumar alguém fora e achar que isso nem é tão importante assim, porque é só sexo. Esse é o gaveta. Quem é tripé não vai conseguir fazer isso desvinculado. É assim, poxa, essa pessoa é tão legal comigo, ou essa pessoa, nossa, é tão promissora, ela quer cuidar de mim e tal. Poxa, eu quero fazer algo por ela. Aí eu dou de brinde um amado. Tá tudo muito ligado. O gaveta, ele separa mais as coisas. Entende? O tripé não. Tem muita emoção ligada nos três. Ele não consegue separar. O tripé, quando o sexo não tá bom, provavelmente ou não tá sendo um bom amigo, ou não tá arcando com as responsabilidades de pai dentro de casa. Por isso não tá tendo sexo à noite. Tá? Ficou claro agora? Deu? Legal, que bom. Valeu. Mais alguém gostaria de perguntar? Tá todo mundo tímido, gente? Tá, ó. Eu espero que vocês tenham entendido realmente, que tenham ficado bem explicadinho. Vou colocar lá depois no grupo esse exercício para você fazer.
Se esforce para fazer essa lista o mais completa que você conseguir, mas sempre coloque as características que são indispensáveis, as que eu desejo que tenha e as que seriam um bônus. Se não tiver, tá tudo bem, mas nossa, se tivesse, ia ser o ápice, tá? Não coloque tudo como indispensável, senão, meu Deus, você realmente está querendo um super humano, um super marido, uma super mulher, que às vezes não existe, é só um unicórnio na sua cabeça. Mas coloque características e meio que dê uma selecionada. O que é indispensável, o que eu desejo que tenha, e o que, tudo bem, se não tiver, tranquilo, mas se tiver, ia ser o ápice. Beleza? Faça esse alinhamento consigo mesmo, faça aí esse alinhamento com seu cônjuge, com a pessoa com quem você está junto, porque a gente tem pessoas aqui, né, que estão ainda em busca de um relacionamento ou de um novo relacionamento, então é importante que você faça esse alinhamento consigo mesmo, para realmente você chegar e falar assim, quer dizer que é isso aqui que eu realmente valorizo, é isso aqui que realmente eu preciso buscar e dar atenção para um próximo relacionamento ou para um novo, né, para essa pessoa que eu busco para ter ao meu lado. Então, diante disso, você vai entender como é que você funciona melhor. E agora, nos momentos de fazer alinhamento, agora dentro de um relacionamento, você vai sentir mais facilidade para colocar isso aí bem alinhado. Gratidão a todos que compareceram, a todos que vão assistir essa gravação depois. Mandem um feedback aí para a gente, que a gente sempre gosta de ouvir, beleza? E agora a gente vai ter aqueles minutinhos que não são gravados, que são super especiais com quem está aqui ao vivo com a gente. Se você não tem vindo ao vivo, tá perdendo. Faça planos de estar ao vivo no próximo, beleza? Okay, até dia 25. Bye, bye. Gratidão, pessoal. Até mais.